Marina, uma jovem mãe solteira de 28 anos, luta para criar sua filha Sofia, de 5 anos, em São Paulo, após ser abandonada pelo namorado durante a gravidez. Trabalhando como garçonete em um café no bairro dos Jardins para sustentar a filha, Marina enfrenta dificuldades financeiras constantes. Um dia, durante seu turno, um empresário bem-sucedido e elegante entra no estabelecimento. Quando Sofia, que estava brincando no café enquanto a mãe trabalhava, vê o homem, ela inocentemente exclama: "Mamãe, ele parece o papai." O que Marina não esperava era descobrir que aquele desconhecido era, na verdade, Ricardo Mendonça, o pai que ela nunca conseguiu encontrar para contar sobre a gravidez. A partir desse encontro inesperado, suas vidas se transformam completamente, revelando segredos do passado e abrindo caminho para uma segunda chance no amor e na família. O café estava mais movimentado que o normal naquela terça-feira de março. Marina secava as mãos no avental pela terceira vez em 5 minutos, tentando controlar o nervosismo que sempre a acompanhava quando o estabelecimento ficava cheio. Aos 28 anos, ela havia aprendido a se adaptar rapidamente às situações, especialmente depois que Sofia nasceu e sua vida virou de cabeça para baixo. "Mãe, posso pegar mais biscoitinho?" A vozinha doce da filha a tirou dos pensamentos. Sofia estava sentada no cantinho reservado para ela, com seus livros de colorir espalhados pela mesa pequena. Marina havia conseguido esse arranjo com a dona do café. Sofia poderia ficar ali durante seu turno, desde que se comportasse bem e não incomodasse os clientes. "Só mais um, meu amor. Depois você almoça direito, está bem?" Marina beijou o topo da cabeça loira da filha antes de voltar para o balcão. Ela observou Sofia mordiscando o biscoito enquanto concentrava-se em pintar um desenho de borboletas. Aos 5 anos, a menina já demonstrava uma personalidade forte e curiosa, herdada. Marina suspeitava do pai que nunca conheceu. Era difícil não pensar nele quando olhava para Sofia. Os mesmos olhos castanhos expressivos, o mesmo jeito de franzir a testa quando estava concentrada. O sino da porta tocou, anunciando a entrada de mais um cliente. Marina levantou os olhos e sentiu o coração dar uma pequena parada. Um homem alto, de terno bem cortado e cabelos castanhos levemente grisalhos nas têmporas, entrou no café. Havia algo familiar nele, mas ela não conseguia identificar o quê. Ele olhou ao redor do ambiente com aquela postura confiante típica de quem estava acostumado ao sucesso. Marina notou o relógio caro no pulso, os sapatos de couro italiano, a forma como ele carregava a pasta de executivo. Definitivamente não era o tipo de cliente habitual do pequeno café onde trabalhava. "Boa tarde", ele disse, aproximando-se do balcão. A voz era grave, agradável. "Poderia me servir um café expresso duplo, por favor?" "Claro, só um minutinho." Marina virou-se para a máquina de café, mas suas mãos tremeram ligeiramente ao pegar a xícara. Havia algo naquela voz que mexia com ela, despertando memórias que ela havia enterrado há muito tempo. Enquanto preparava o café, ela o observou pelo canto do olho. Ele havia se sentado em uma das mesas próximas ao balcão, tirando o celular da pasta e começando a digitar algo. Seus dedos longos se moviam rapidamente sobre a tela, e Marina notou que ele não usava aliança. "Mamãe, acabei de pintar." Sofia saltou da cadeira e correu até o balcão, segurando seu desenho com orgulho. "Que lindo, filha! Você pintou todas as borboletas com cores diferentes." Marina sorriu, mesmo ainda se sentindo estranha com a presença do homem. Foi nesse momento que Sofia olhou para o lado e viu o cliente pela primeira vez. Seus olhos castanhos se arregalaram e ela ficou parada por alguns segundos, apenas observando. Marina percebeu a reação da filha e seguiu seu olhar. O homem também havia notado a criança e sorriu gentilmente para ela. Foi então que aconteceu. Sofia inclinou a cabeça para o lado, como sempre fazia quando estava processando algo importante, e suas próximas palavras ecoaram pelo café inteiro. "Mamãe, ele parece o papai." Marina sentiu o mundo parar.
A xícara de café escorregou de suas mãos e se estilhaçou no chão, espalhando o líquido quente por toda parte. Seu rosto empalideceu instantaneamente e ela se agarrou ao balcão para não cair. O homem levantou-se imediatamente da cadeira, com uma expressão de surpresa e confusão. Seus olhos foram de Sofia para Marina, como se tentasse entender o que havia acabado de acontecer. Desculpe, vou limpar isso. Marina balbuciou, ajoelhando-se para recolher os cacos de porcelana. Suas mãos tremiam violentamente, e ela nem percebeu quando um dos cacos cortou seu dedo. Deixe-me ajudar, o homem disse, aproximando-se rapidamente. Ele se ajoelhou ao lado dela e segurou suas mãos com delicadeza. Você está sangrando. Quando Marina levantou os olhos e encontrou os dele, a poucos centímetros de distância, ela soube. Não havia dúvida. Aqueles eram os mesmos olhos que ela havia procurado no rosto de Sofia desde que a menina nasceu. Os mesmos olhos que a haviam feito se apaixonar 6 anos atrás, durante aquelas 3 semanas intensas e maravilhosas, antes que ele desaparecesse da sua vida sem deixar rastros. Ricardo, ela sussurrou quase sem voz. Ele ficou imóvel por um momento, estudando seu rosto. Marina viu o exato momento em que o reconhecimento surgiu em seus olhos, seguido por uma onda de emoções que ela não conseguiu decifrar. Marina Santos! A voz dele saiu rouca, carregada de descrença. Sofia, que havia ficado quieta observando a cena, aproximou-se timidamente. Mamãe, você está bem? Por que está chorando? Marina só então percebeu que lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ela limpou os olhos rapidamente, tentando se recompor na frente da filha. Eu estou bem, meu amor. É só que... Ela não sabia como explicar. Como poderia dizer para uma criança de 5 anos que o pai que ela sempre perguntou sobre estava ali, na frente delas, depois de todos esses anos? Ricardo permaneceu ajoelhado ao lado delas, seus olhos fixos em Sofia. Marina podia ver as engrenagens girando em sua mente, fazendo os cálculos, conectando os pontos. A semelhança era inegável. Não apenas os olhos, mas o formato do rosto, o sorriso tímido, até mesmo o jeito de inclinar a cabeça. Quantos anos ela tem? Ele perguntou baixinho, sua voz quase imperceptível. 5. Marina respondeu, sentindo como se estivesse se confessando de um crime. Ricardo fechou os olhos por um momento, como se estivesse absorvendo a informação. Quando os abriu novamente, havia lágrimas se formando. 5 anos, ele repetiu, mais para si mesmo do que para ela. 5 anos. A dona do café, Dona Carmen, apareceu com um pano e materiais de limpeza. O que aconteceu aqui, Marina? Você está bem? Está tudo bem, Dona Carmen. Só quebrei uma xícara, Marina conseguiu dizer, sua voz ainda trêmula. Ela aceitou a ajuda para se levantar, mantendo Sofia próxima a si. Ricardo também se levantou, mas não tirava os olhos da menina. Qual é o nome dela? Sofia, Marina respondeu, passando a mão protetora nos ombros da filha. Sofia, ele repetiu, e Marina podia ouvir a emoção em sua voz. É um nome lindo. Sofia, sempre curiosa e desinibida, olhou para Ricardo com interesse renovado. Você conhece a minha mamãe? Ricardo olhou para Marina, como se pedisse permissão para responder. Marina assentiu levemente, ainda tentando processar a situação surrealista em que se encontrava. Eu conheci sua mamãe há muito tempo, ele disse, ajoelhando-se para ficar na altura de Sofia. Nós éramos amigos. Amigos bons? Sofia perguntou, com a sinceridade típica das crianças. Ricardo sorriu, e Marina sentiu seu coração apertar ao ver como aquele sorriso iluminava seu rosto da mesma forma que o de Sofia. Sim, éramos amigos muito bons. Marina observava a interação entre pai e filha com uma mistura de emoções que ela não conseguia nomear. Alegria, medo, raiva, esperança, tudo se misturava em seu peito de forma avassaladora. Eu preciso de um tempo para processar isso, ela disse finalmente, interrompendo um momento. Sofia, pegue suas coisas. Vamos para casa. Mas, mamãe, eu ainda não terminei de pintar, Sofia protestou. Você termina em casa, meu amor.
Ricardo se levantou rapidamente. Marina, espere, por favor, precisamos conversar. Ela parou, suas mãos tremendo enquanto ajudava Sofia a guardar os lápis de cor. Conversar sobre o quê, Ricardo? Sobre como você desapareceu da minha vida sem uma palavra. Sobre como tentei te encontrar quando descobri que estava grávida. Sobre como criei nossa filha sozinha durante 5 anos. As palavras saíram mais amargas do que ela pretendia, carregadas de toda a dor e frustração que ela havia guardado durante tanto tempo. Ricardo passou a mão pelos cabelos, um gesto que Marina lembrava bem. Eu sei que tenho muito a explicar. Eu sei que não há desculpa para o que aconteceu, mas, por favor, me dê uma chance de explicar. Sofia olhava entre os dois adultos, seus olhos grandes captando a tensão no ar, mesmo sem compreender completamente o que estava acontecendo. Marina fechou os olhos, respirando fundo. Quando os abriu, sua decisão estava tomada. Não aqui, não na frente dela. Ela pegou um guardanapo e escreveu rapidamente seu número de telefone. Me ligue hoje à noite, depois que ela estiver dormindo. Ricardo pegou o papel com cuidado, como se fosse algo precioso. Eu vou ligar, eu prometo. Marina assentiu, pegou a mão de Sofia e se dirigiu para a saída. Na porta ela se virou uma última vez. Ricardo estava parado no mesmo lugar, segurando o guardanapo e olhando para elas com uma expressão que misturava esperança e desespero. Tchau, amigo da mamãe. Sofia acenou alegremente, completamente alheia ao drama que acabara de se desenrolar. Enquanto caminhavam pela rua, Sofia tagarelava sobre seu desenho e sobre o homem bonito do café. Marina mal ouvia, sua mente ainda processando os últimos 20 minutos. Depois de 5 anos construindo uma vida sem Ricardo, depois de 5 anos criando explicações para Sofia sobre por que o pai dela não estava presente, ele havia aparecido assim, do nada, como um fantasma do passado que se materializou na sua realidade. Marina não conseguiu comer o jantar. Sofia, por outro lado, tagarelava animadamente sobre seu dia enquanto empurrava os pedaços de frango pelo prato, claramente mais interessada em contar sobre o amigo bonito da mamãe do que em se alimentar. Ele tinha olhos iguais aos meus, né, mamãe? E o sorriso também, Sofia continuou, balançando as perninhas na cadeira. Por que você ficou triste quando ele apareceu? Marina sentiu o nó na garganta apertar. Como explicar para uma criança de 5 anos que o homem que ela havia acabado de conhecer era seu pai? Como explicar que Marina havia passado anos tentando encontrá-lo? Às vezes, os adultos ficam surpresos quando encontram pessoas do passado, meu amor. Ela respondeu, tentando manter a voz calma. Agora come mais um pouquinho, por favor. Ele vai voltar no café? Sofia perguntou, finalmente levando um pedaço de comida à boca. Não sei, filha. Talvez. Depois do banho e da história da boa noite, Sofia finalmente adormeceu. Marina ficou alguns minutos observando-a dormir, notando mais do que nunca os traços que ela havia herdado do pai. O formato das sobrancelhas, o jeito como seus lábios se curvavam levemente mesmo durante o sono, até mesmo a forma como ela dormia com uma mão debaixo do travesseiro, exatamente como Ricardo fazia. As lembranças que Marina havia tentado enterrar começaram a ressurgir com força total. Ela se lembrava da primeira vez que o viu em uma festa de formatura de uma amiga. Ele estava encostado na parede do terraço, sozinho, olhando a vista da cidade. Havia algo magnético nele, uma mistura de confiança e melancolia que a atraiu imediatamente. Eles conversaram a noite inteira. Ricardo era engenheiro, recém-formado, com sonhos grandes de abrir sua própria empresa de construção. Marina estava no último ano de pedagogia, trabalhando meio período em uma escola infantil. Eles tinham visões de mundo diferentes, mas se completavam de uma forma que ela nunca havia experimentado antes. As 3 semanas seguintes foram as mais intensas da vida de Marina. Eles se viam todos os dias, conversavam por horas ao telefone, faziam planos para o futuro. Ricardo falava sobre os projetos que queria desenvolver, sobre viajar o mundo, sobre construir algo grande e duradouro. Marina se via naqueles planos, imaginava um futuro ao lado dele.
E então, de uma hora para outra, ele simplesmente desapareceu. O telefone celular tocou, tirando Marina dos pensamentos. Ela olhou para a tela e viu um número desconhecido. Seu coração disparou. Ela sabia quem era. Alô? Ela atendeu, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Marina. A voz de Ricardo soou cansada, carregada de emoção. Obrigado por atender. Ela ficou em silêncio por um momento, não sabendo como começar aquela conversa que ela havia imaginado 1000 vezes durante os últimos 5 anos. Ela está dormindo? Ele perguntou. Sim, Sofia dorme cedo. Sofia! Ele repetiu o nome novamente, e Marina podia ouvir o sorriso triste na voz dele. Ela é exatamente como eu imaginei que seria. Linda, inteligente, cheia de vida. Ricardo, por que você desapareceu? A pergunta saiu mais crua do que Marina pretendia, mas ela precisava saber, precisava entender. Ela ouviu um suspiro longo do outro lado da linha. Meu pai morreu, ele disse finalmente. Infarto fulminante. Foi 3 dias depois da nossa última conversa, você se lembra? Quando falamos sobre nos mudar juntos para um apartamento maior, Marina se lembrava perfeitamente. Eles haviam passado a tarde inteira vendo apartamentos online, fazendo planos, sonhando com um futuro compartilhado. Eu me lembro, ela disse baixinho. A empresa da família estava falindo. Dívidas enormes que eu não sabia que existiam, problemas legais, funcionários sem receber salário há meses. De uma hora para outra, eu me vi responsável por tudo aquilo. Minha mãe entrou em depressão profunda. Meus 2 irmãos mais novos ainda estavam na faculdade. Ricardo fez uma pausa e Marina podia ouvir o peso dos anos na voz dele. Eu não soube lidar com tudo aquilo. Eu era jovem, inexperiente, assustado. Eu achei que não tinha nada para oferecer para você, Marina. Eu achei que você merecia alguém melhor, alguém que pudesse te dar estabilidade, não mais problemas. Mas essa decisão não era só sua para tomar. Marina sentiu a raiva que havia guardado durante anos finalmente vir à tona. Eu tinha o direito de escolher se queria enfrentar aquilo com você ou não. Eu sei, ele disse, a voz carregada de arrependimento. Eu sei que fiz errado. Eu pensei que estava te protegendo, mas na verdade eu estava sendo covarde. Marina sentiu lágrimas queimando nos olhos. Você sabe o que foi descobrir que estava grávida 2 semanas depois que você desapareceu da minha vida? Você sabe o que foi tentar te encontrar, ligar para todos os seus amigos, ir na sua antiga casa e descobrir que você havia mudado sem deixar endereço? Marina, você sabe o que foi passar pela gravidez inteira sozinha, ir às consultas médicas sozinha, montar o berço sozinha, escolher o nome da nossa filha sozinha? A voz dela estava quebrando agora. Você sabe o que foi ter que explicar para uma criança de 3 anos? Porque todos os amiguinhos têm pai e ela não? Ricardo estava chorando. Marina podia ouvir os soluços abafados através do telefone. Eu sinto muito, ele conseguiu dizer entre as lágrimas. Eu sinto muito, Marina. Eu não sabia sobre a gravidez. Como poderia saber? Você tinha mudado de telefone, mudado de endereço, sumido completamente. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas respirando pesadamente, processando toda a dor que havia se acumulado durante anos de separação. E agora? Marina perguntou finalmente. O que acontece agora, Ricardo? Agora eu quero conhecer minha filha, ele disse, a voz mais firme. Eu quero tentar compensar esses 5 anos perdidos. Se você me permitir. Marina caminhou até a janela da sala, olhando para a rua onde Sofia brincava todos os dias. Ela pensou na vida simples que haviam construído juntas, nas dificuldades financeiras constantes, nos finais de semana que passavam no parquinho gratuito porque era o único programa que podiam pagar. Ela pergunta sobre você, Marina admitiu. Sempre perguntou. Eu nunca soube o que dizer. O que você disse para ela sobre mim? A verdade. Que o pai dela teve que ir embora antes dela nascer, mas que era um homem bom e que, se pudesse, estaria aqui com ela. Ricardo soluçou novamente. E eu deveria estar.
Eu deveria ter estado lá para tudo. Marina encostou a testa no vidro frio da janela. Ricardo, eu preciso que você entenda uma coisa. Sofia é minha prioridade absoluta. Se você quer conhecê-la, se você quer fazer parte da vida dela, precisa estar preparado para o compromisso que isso significa. Eu estou preparado, ele disse sem hesitar. Marina, eu mudei muito nesses anos. A empresa que assumi do meu pai, consegui salvá-la. Hoje ela é uma das maiores construtoras de São Paulo. Eu tenho condições de dar para Sofia tudo o que ela merece. Tudo o que vocês duas merecem. Sofia não precisa de dinheiro, Ricardo. Ela precisa de um pai presente, confiável. Ela precisa de alguém que não vá desaparecer da vida dela quando as coisas ficarem difíceis. Eu não vou desaparecer novamente, ele prometeu. Eu sei que é difícil acreditar depois do que eu fiz, mas eu prometo, Marina, eu não vou abandoná-la. Não vou abandonar vocês duas. Marina fechou os olhos, sentindo o peso da decisão que precisava tomar. Ela pensou em Sofia, na forma como os olhos da menina haviam brilhado quando viu Ricardo no café, no jeito instintivo como ela havia sentido a conexão entre eles. Onde você estava nesses 5 anos? Ela perguntou. Por que nunca tentou me encontrar depois que sua vida se estabilizou? Ricardo demorou para responder. Eu tentei, Marina. Há 2 anos, quando a empresa finalmente estava sólida e eu consegui resolver todos os problemas da família, eu tentei te encontrar. Mas você havia mudado de endereço, trocado de telefone. Seus amigos não sabiam onde você estava. Marina se lembrou da época em que teve que se mudar para um apartamento menor, quando Sofia completou 3 anos. O aluguel do antigo estava muito caro e ela precisava economizar para pagar a escola particular que havia conseguido com bolsa para a filha. Eu contratei um investigador particular, Ricardo continuou. Mas Marina Santos é um nome muito comum e sem sobrenome de solteira ou informações mais específicas. Você tentou mesmo me encontrar? Por meses, eu ia nos lugares onde costumávamos ir, perguntava para pessoas que poderiam te conhecer. Eu quase desisti quando... Ele fez uma pausa. Quando encontrei no Facebook uma Marina Santos, que parecia com você, mas que estava casada, com uma filha de outra pessoa. Achei que você tinha seguido sua vida, construído uma família com outra pessoa. Marina sentiu seu coração apertar. Ela se lembrava daquela época, da solidão que sentia, das noites em que chorava depois que Sofia dormia, desejando ter alguém para dividir as responsabilidades e as alegrias de ser mãe. Se você já passou por algo parecido, se também teve que tomar decisões difíceis sobre perdão e segundas chances, me conte de qual cidade você está me ouvindo neste momento. Ricardo, ela disse finalmente, se você realmente quer conhecer Sofia, se você realmente quer fazer parte da vida dela, precisamos fazer isso do jeito certo, devagar, com cuidado. Ela é apenas uma criança. Sim, claro, como você achar melhor. Marina respirou fundo, tomando coragem para o próximo passo. Amanhã é sábado. Sofia e eu sempre vamos ao Parque Ibirapuera de manhã. Se você quiser nos encontrar lá, às 10 horas, perto do playground, eu vou estar lá, Ricardo disse imediatamente. Eu prometo que vou estar lá. Depois que desligaram o telefone, Marina ficou acordada até tarde, olhando fotos antigas de Sofia no celular. Em cada uma delas, ela podia ver traços de Ricardo. O sorriso, os olhos expressivos, até mesmo a pose confiante que Sofia assumia naturalmente diante das câmeras. Talvez fosse hora de dar uma segunda chance. Talvez fosse hora de Sofia conhecer o pai que sempre perguntou sobre ele. E talvez, apenas talvez, fosse hora de Marina perdoar o homem que havia amado e que, de alguma forma, nunca havia parado de amar completamente. Marina acordou cedo no sábado, mesmo antes do despertador tocar. Sofia ainda dormia profundamente ao seu lado. Nos finais de semana, a menina tinha o hábito de se esgueirar para a cama da mãe durante a madrugada. Marina observou o rostinho sereno da filha, tentando imaginar como seria explicar que elas iam encontrar o amigo da mamãe no parque.
Bom dia, mamãe, Sofia murmurou, esfregando os olhos com as mãozinhas. Hoje é dia do parque? É sim, meu amor. Mas hoje vai ser um pouquinho diferente. Sofia se sentou na cama, instantaneamente alerta. Diferente como? Marina respirou fundo, escolhendo as palavras cuidadosamente. Lembra do homem que conhecemos ontem no café? O que você disse que tinha olhos parecidos com os seus? O amigo bonito. Sofia sorriu. Ele vai no parque também. Ele vai. Ele quer te conhecer melhor, Sofia. Ele quer ser seu amigo. Sofia franziu a testa, pensativa. Mas por que ele quer ser meu amigo? Ele nem me conhece direito. Marina sentiu o coração apertar. Como explicar, sem mentir, sem revelar tudo de uma vez? Às vezes, os adultos se conectam com as crianças de formas especiais, filha. Ele viu como você é esperta e carinhosa e ficou interessado em te conhecer. Igual quando a tia Carmen do café disse que eu era a menina mais educada que ela já conheceu. Exatamente assim. Sofia pareceu satisfeita com a explicação e saltou da cama, correndo para o guarda-roupa. Posso usar o vestido de borboletas? O colorido que você me deu no aniversário? Marina sorriu apesar da ansiedade. Claro que pode, princesa. Enquanto Sofia se arrumava, Marina se olhou no espelho. Estava pálida, com olheiras evidentes da noite mal dormida. Escolheu uma blusa azul simples e uma calça jeans. Nada muito elaborado, mas também não queria parecer desleixada. Afinal, seria o primeiro encontro oficial entre Ricardo e Sofia. O trajeto até o Parque Ibirapuera foi preenchido pela tagarelice animada de Sofia sobre os brinquedos que queria usar e os pássaros que esperava ver no lago. Marina tentava prestar atenção, mas sua mente estava focada no encontro que se aproximava. Quando chegaram ao playground, Ricardo já estava lá. Marina o viu de longe, sentado em um dos bancos, vestindo uma camisa polo azul marinho e calça jeans. Ele parecia nervoso, passando as mãos pelos cabelos repetidamente, um gesto que Marina conhecia bem. Ao lado dele, no banco, havia uma sacola grande. Ali está ele! Sofia apontou, correndo na direção de Ricardo antes que Marina pudesse detê-la. Ricardo se levantou quando viu Sofia se aproximando, um sorriso imenso iluminando seu rosto. Oi, Sofia, como você está? Oi, eu estou bem. Olha, eu coloquei meu vestido de borboletas porque elas são as minhas favoritas. Sofia girou, fazendo o vestido rodopiar. Está lindo, Ricardo disse, ajoelhando-se para ficar na altura dela. As borboletas combinam com você. Marina se aproximou mais devagar, observando a interação. Era surreal ver pai e filha juntos pela primeira vez, notando as semelhanças que saltavam aos olhos agora que eles estavam lado a lado. Bom dia, Marina disse, tentando manter o tom casual. Bom dia, Ricardo respondeu, levantando-se. Por um momento eles se olharam em silêncio, até que Sofia quebrou a tensão. O que tem nessa sacola? Ela perguntou, curiosa como sempre. Ricardo sorriu. Ah, eu trouxe algumas coisas. Posso mostrar? Sofia assentiu entusiasmada, e Ricardo abriu a sacola. Primeiro, ele tirou uma pipa colorida em formato de borboleta, idêntica ao padrão do vestido de Sofia. Uma pipa! Sofia bateu palmas. Eu nunca empinei uma pipa de verdade. Nunca! Ricardo pareceu surpreso e um pouco triste. Bem, então hoje vai ser sua primeira vez. Eu posso te ensinar se sua mamãe deixar. Sofia olhou para Marina com olhos suplicantes. Posso, mamãe? Por favor? Marina assentiu, tocada pela consideração de Ricardo em pedir sua permissão. Claro que pode. Ricardo também tirou da sacola um kit de pintura para rosto, alguns livros de colorir temático sobre borboletas e natureza e uma caixinha de lápis de cor profissionais. Nossa! Sofia pegou um dos livros, folheando as páginas com cuidado. Estes desenhos são muito bonitos. Eu pensei que você poderia gostar, já que vi ontem que você adora desenhar. Marina observava tudo com sentimentos mistos. Por um lado, ficava tocada ao ver Ricardo se esforçando tanto para agradar Sofia. Por outro, uma parte dela se ressentia.
Era fácil aparecer com presentes caros depois de 5 anos ausente. Vamos empinar a pipa primeiro? Sofia perguntou, segurando a pipa com cuidado. Vamos, Ricardo concordou, olhando para Marina. Você vem conosco? Os 3 caminharam até uma área mais aberta do parque. Ricardo explicou pacientemente para Sofia como segurar o carretel, como sentir a direção do vento, como deixar a pipa subir gradualmente. Marina se surpreendeu com a paciência dele. Ele repetia as instruções quantas vezes fosse necessário, sempre com gentileza e encorajamento. Assim? Sofia perguntou, tentando coordenar os movimentos. Isso mesmo, você está indo muito bem. Ricardo correu ao lado dela, ajudando a guiar a pipa. Olha só como ela está subindo. Sofia gritou de alegria quando a pipa finalmente ganhou altura e estabilidade no céu. Mamãe, olha, eu consegui! Marina sorriu, tirando fotos com o celular. Era impossível não se emocionar vendo a felicidade pura no rosto da filha. Depois de um tempo empinando pipa, eles se sentaram na sombra de uma árvore. Ricardo abriu o kit de pintura facial e perguntou se Sofia gostaria de pintar uma borboleta no rosto. Você sabe pintar? Sofia perguntou, impressionada. Um pouquinho. Eu aprendi quando era mais novo, Ricardo explicou, preparando as tintas. Minha irmã mais nova sempre me pedia para pintar o rosto dela quando éramos crianças. Enquanto Ricardo cuidadosamente pintava delicadas borboletas azuis e amarelas no rosto de Sofia, Marina aproveitou para observá-lo melhor. Suas mãos eram firmes e cuidadosas, seus olhos focados na tarefa. Ela podia ver que ele estava genuinamente curtindo aquele momento. Pronto, Ricardo anunciou, mostrando um pequeno espelho para Sofia. O que você acha? Sofia se olhou no espelho e riu de alegria. Eu pareço uma princesa borboleta. Mamãe, tira uma foto. Marina tirou várias fotos. E quando Sofia pediu para Ricardo aparecer em uma delas, ele hesitou, olhando para Marina em busca de aprovação. Ela assentiu e os 3 posaram juntos pela primeira vez. Agora eu quero pintar vocês 2 também, Sofia declarou, pegando um dos pincéis. Ai, não sei se isso é uma boa ideia. Marina começou a protestar, mas Ricardo riu. Eu aceito! Que tal você pintar uma borboleta pequena no meu rosto também? Sofia ficou radiante e se concentrou intensamente em pintar uma borboleta que mais parecia um rabisco colorido na bochecha de Ricardo. Ele permaneceu completamente imóvel, levando a arte de Sofia muito a sério. Agora você, mamãe. Marina acabou cedendo, deixando Sofia pintar uma pequena flor no seu rosto. Os 3 riram juntos do resultado, e Marina sentiu, pela primeira vez em anos, como era estar em família. Durante o lanche, sanduíches que Marina havia trazido e sucos que Ricardo comprou no parque, Sofia bombardeou Ricardo com perguntas. Você tem casa? Tenho. Uma casa grande, com jardim. Tem cachorro? Não, mas sempre quis ter um. Eu também quero um cachorro. A mamãe disse que quando a gente tiver um apartamento maior, talvez... Ricardo olhou para Marina, uma expressão pensativa no rosto, mas não comentou nada. Você trabalha com o quê? Sofia continuou. Eu construo casas e prédios. Como o Bob Construtor, Ricardo riu. Um pouco parecido, mas eu não uso capacete amarelo. Por que você e a mamãe eram amigos antes e depois não eram mais? A pergunta pegou os 2 adultos de surpresa. Marina e Ricardo se entreolharam, nenhum dos 2 sabendo como responder. Às vezes os adultos se perdem um do outro, Sofia. Ricardo disse finalmente, sua voz suave. Mas o importante é quando eles se encontram novamente. Sofia pareceu satisfeita com a resposta e continuou comendo seu sanduíche, balançando as perninhas. Quem aí também já passou por momentos onde o destino parece dar uma segunda chance? Conte de onde vocês estão acompanhando nossa história. Quando o sol começou a esquentar muito, eles decidiram ir embora. Sofia estava claramente cansada, mas relutante em terminar o passeio. Você vai voltar? Ela perguntou para Ricardo, segurando a pipa que ele havia deixado ela levar para casa. Se sua mamãe deixar, eu gostaria muito de voltar. Ele respondeu, olhando para Marina. Podemos conversar sobre isso.
Marina disse diplomaticamente. Na despedida, Sofia surpreendeu a todos, dando um abraço espontâneo em Ricardo. Obrigada pelos presentes e por me ensinar a empinar pipa. Ricardo fechou os olhos, abraçando a filha com uma emoção que Marina podia sentir à distância. Obrigado você por passar a manhã comigo, Sofia. Enquanto caminhavam de volta para casa, Sofia não parava de falar sobre o dia. Mamãe, ele é muito legal. E ele sabe fazer borboletas de verdade no rosto. E a pipa voou super alto. É verdade, filha. Ele é uma pessoa especial. Ele pode ser nosso amigo para sempre. Marina sentiu os olhos marejarem. Talvez, meu amor. Talvez ele possa. Naquela noite, depois que Sofia dormiu exausta e feliz, Marina se pegou sorrindo ao lembrar do dia. Pela primeira vez, desde que Ricardo havia reaparecido, ela permitiu-se sentir uma ponta de esperança. Talvez, apenas talvez, eles conseguissem construir algo novo juntos. Não necessariamente um romance, mas pelo menos uma família funcional para Sofia. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Ricardo. Obrigado pelo dia de hoje. Foi o melhor dia que tive em 5 anos. Marina digitou e apagou várias respostas antes de finalmente enviar. Sofia ficou muito feliz. Obrigada por ter sido tão cuidadoso com ela. Era um começo. Um primeiro passo cauteloso em direção a algo que ela ainda não sabia exatamente o que seria, mas que pela primeira vez ela estava disposta a descobrir. 2 semanas haviam se passado desde o encontro no parque e a rotina de Marina havia mudado completamente. Ricardo ligava todos os dias para falar com Sofia, sempre respeitando os horários que Marina estabelecia. As conversas começaram tímidas, mas rapidamente Sofia se acostumou com a presença dele, contando sobre a escola, os desenhos que fazia e perguntando quando se veriam novamente. Mamãe, o Ricardo disse que tem uma piscina na casa dele. Sofia anunciou durante o jantar de uma quarta-feira. Ele perguntou se eu sei nadar. Marina quase engasgou com a comida. E o que você respondeu? Que eu só sei boiar com as boias infláveis que a gente usa quando vai na piscina do clube da tia Márcia. Sofia fez uma careta. Mas que eu tenho vontade de aprender de verdade. Marina suspirou. O clube da irmã dela era a única oportunidade que Sofia tinha de usar uma piscina, e mesmo assim, raramente, já que as visitas dependiam da disponibilidade e boa vontade da cunhada. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Ricardo, como sempre pontual, em sua ligação das 8 da noite. Oi, Sofia, como foi a escola hoje? Marina ouviu a conversa animada da filha enquanto lavava a louça. Sofia contou sobre a prova de matemática, sobre a briga entre 2 colegas de classe e sobre o desenho que havia feito durante o recreio. Uma família com 3 pessoas empinando pipa. Ricardo, Sofia disse de repente, posso te fazer uma pergunta importante? Claro, pode fazer qualquer pergunta. Você gosta da minha mamãe? Marina parou de lavar os pratos, o coração disparando. Ela não havia esperado por uma pergunta tão direta. Eu gosto muito da sua mamãe, Sofia. Ela é uma pessoa muito especial. Então, por que vocês não moram juntos? Os pais dos meus amigos moram juntos. Houve uma pausa longa e Marina podia imaginar Ricardo tentando encontrar palavras adequadas para uma criança de 5 anos. Às vezes, os adultos precisam de tempo para resolver algumas coisas antes de tomar decisões importantes como essa. Ele respondeu cuidadosamente. Que tipo de coisas? Coisas do coração, Sofia. Coisas que machucaram no passado e que precisam sarar antes da gente seguir em frente. Marina sentiu os olhos marejarem. A resposta dele havia sido honesta, sem ser inadequada, e ela podia ouvir a sinceridade em sua voz. Mas você quer resolver essas coisas? Sofia insistiu, com a persistência típica das crianças. Muito, Ricardo respondeu sem hesitar. Eu quero muito resolver. Depois que Sofia foi dormir, Marina ligou de volta para Ricardo. Eles haviam desenvolvido o hábito de conversar após as chamadas com Sofia, discutindo o dia dela e outros assuntos relacionados à paternidade. Desculpe a pergunta dela, Marina começou.
Ela tem sido muito direta ultimamente. Não precisa se desculpar. Ela é curiosa, é natural e... Ele hesitou. Ela não estava errada ao perguntar. Eu realmente quero resolver as coisas entre nós, Marina. Marina se sentou no sofá, abraçando uma almofada. Ricardo, eu não sei se estou pronta para essa conversa. Eu sei que machuquei você. Eu sei que o que fiz foi imperdoável. Mas esses dias, conhecendo Sofia, vendo o trabalho incrível que você fez criando ela sozinha, isso só me fez perceber o quanto eu perdi, o quanto nós perdemos. Não é só sobre nós dois, Ricardo. É sobre Sofia. Ela está se apegando a você, criando expectativas. Se você desaparecer novamente... Eu não vou desaparecer, ele a interrompeu. Marina, posso te fazer um pedido? Posso levar vocês duas para jantar no sábado? Em algum lugar que Sofia goste? Marina hesitou. Até agora, os encontros haviam sido em lugares públicos, casuais. Um jantar parecia mais formal, mais íntimo. Ela adora a pizzaria do Shopping Morumbi, Marina disse finalmente. Tem uns jogos para crianças lá. Perfeito! Eu passo para buscar vocês às 6. Nós nos encontramos lá. Ainda não estou pronta para você saber onde a gente mora. Houve uma pausa, e Marina quase podia ouvir a frustração de Ricardo, mas ele respeitou sua decisão. Tudo bem, nos encontramos lá às 6. No sábado, Marina se arrumou com mais cuidado do que gostaria de admitir. Escolheu um vestido azul marinho simples, mas que a deixava bonita, e deixou os cabelos soltos. Sofia insistiu em usar seu vestido de borboletas novamente. Havia se tornado sua roupa especial para encontros com Ricardo. Quando chegaram à pizzaria, Ricardo já estava esperando. Ele usava uma camisa social azul clara, sem gravata, e uma calça jeans escura. Marina notou que ele estava tentando encontrar um equilíbrio entre casual e elegante. Sofia! Ele se ajoelhou para abraçá-la e a menina correu para seus braços como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu trouxe um desenho para você, Sofia disse, tirando uma folha dobrada da bolsinha. Era o desenho da família, empinando pipa que ela havia mencionado. Ricardo desdobrou o papel cuidadosamente e Marina viu seus olhos brilharem com emoção. É lindo, Sofia. Muito obrigado. Vou guardar ele para sempre. Durante o jantar, a conversa fluiu naturalmente. Sofia contou histórias da escola. Ricardo falou sobre alguns dos prédios que estava construindo, usando termos simples que uma criança pudesse entender. Marina se surpreendeu relaxando, rindo das piadas bobas que eles faziam, sentindo-se parte de uma família de verdade. Posso ir brincar nos jogos? Sofia perguntou depois de terminar sua pizza. Claro, mas fica onde a gente pode te ver, Marina disse, dando algumas fichas para a filha. Sozinhos pela primeira vez em semanas, Marina e Ricardo se olharam em silêncio por um momento. Ela é incrível, Ricardo disse, observando Sofia nos brinquedos. Inteligente, engraçada, carinhosa, tudo isso é mérito seu, Marina. Ela tem muito de você também, Marina admitiu. A forma como ela resolve problemas, a persistência, até mesmo o jeito como ela desenha. São traços seus. Eu quero estar presente para tudo a partir de agora, Ricardo disse, virando-se para olhá-la diretamente. Quero estar nas reuniões da escola, nas apresentações, nos aniversários. Quero ajudar nas lições de casa e brigar com ela para comer vegetais. Marina sorriu, apesar de si mesma. Boa sorte com os vegetais. Ela é muito teimosa. De quem será que ela puxou? Ricardo brincou e Marina riu. Muito engraçado. Eles ficaram em silêncio novamente, observando Sofia subir e descer no escorregador colorido. Marina, Ricardo disse suavemente, eu sei que ainda é cedo, eu sei que você tem todo o direito de não confiar em mim, mas eu gostaria de ter vocês duas na minha vida, oficialmente. O que isso significa exatamente? Significa que eu quero assumir minhas responsabilidades como pai. Quero ajudar financeiramente, quero dividir as decisões sobre Sofia, quero... Ele hesitou. Quero que vocês se mudem para minha casa. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ricardo, escuta,
Eu sei como isso soa. Eu sei que parece precipitado. Mas, Marina, você trabalha 2 turnos para conseguir pagar um apartamento pequeno onde Sofia nem tem um quarto próprio. Ela poderia ter o quarto dos sonhos dela, uma área de lazer, uma piscina para aprender a nadar. Você poderia parar de trabalhar tanto, talvez voltar a estudar, fazer aquela pós-graduação em educação especial que você sempre quis. Como você sabe sobre a pós-graduação? Marina perguntou surpresa. Sofia me contou que você sempre fala sobre querer ajudar crianças com dificuldades especiais, que é seu sonho. Marina sentiu os olhos marejarem. Era verdade. Era um sonho que ela havia abandonado quando engravidou. Algo que parecia impossível com sua realidade financeira atual. Se você também já teve que abrir mão de sonhos por conta das circunstâncias da vida, me conta de qual cidade você está acompanhando essa história. Não é só sobre dinheiro, Ricardo, ela disse finalmente. É sobre construir confiança novamente. É sobre Sofia não se sentir confusa sobre nossa situação. E se começássemos devagar? Um quarto para Sofia na minha casa, para ela passar alguns finais de semana. Você poderia vir junto, ter seu próprio quarto, sua privacidade, sem pressão, sem expectativas românticas, apenas uma família tentando se encontrar novamente. Marina olhou para Sofia, que agora estava tentando acertar argolas em pinos coloridos. A menina notou que estava sendo observada e acenou alegremente para eles. Eu preciso pensar, Marina disse. Claro, sem pressão. Mas Marina, Ricardo pegou a mão dela gentilmente. Eu mudei, eu cresci. O homem que te abandonou há 6 anos não existe mais. Eu entendo se você precisar de tempo para acreditar nisso, mas eu vou provar para você todos os dias, se você me deixar. Sofia voltou correndo para a mesa, interrompendo o momento. Ganhei um ursinho! Ela mostrou um pequeno urso de pelúcia que havia conquistado em uma das máquinas. Que lindo! Como você vai chamar ele? Marina perguntou, grata pela distração. Sofia olhou pensativa para o ursinho, depois para Ricardo, depois para Marina. Vou chamar de Esperança. Esperança? Ricardo perguntou. Por que esse nome? Porque a professora disse que esperança é quando a gente acredita que coisas boas vão acontecer. Sofia explicou com a sabedoria inocente das crianças. E eu tenho esperança que vocês 2 vão resolver as coisas do coração logo. Marina e Ricardo se olharam por cima da cabeça de Sofia, ambos emocionados com as palavras da menina. Sabe de uma coisa, Sofia? Ricardo disse, sua voz levemente rouca. Eu também tenho esperança. Enquanto voltavam para casa naquela noite, Sofia adormeceu no carro de Marina, abraçada ao ursinho Esperança. Marina dirigia em silêncio, repensando a conversa com Ricardo. Pela primeira vez em 5 anos, ela se permitiu imaginar uma vida diferente. Uma vida onde Sofia teria um pai presente, onde ela mesma poderia realizar seus sonhos profissionais, onde eles poderiam ser uma família de verdade. Era assustador, era arriscado, mas talvez fosse hora de ter um pouco de esperança também. Quando chegaram em casa, Marina carregou Sofia adormecida para a cama, beijou sua testa e sussurrou: talvez a esperança esteja certa, meu amor. Talvez coisas boas realmente estejam por vir. Marina estava no trabalho na segunda-feira seguinte, quando recebeu uma ligação inesperada da escola de Sofia. Seu coração disparou imediatamente. Ligações da escola no meio do expediente nunca eram boas notícias. Dona Marina, aqui é a coordenadora pedagógica, professora Luciana. Você poderia vir buscar Sofia? Ela passou mal durante a aula. O que aconteceu? Ela está bem? Marina já estava tirando o avental, gesticulando para Dona Carmen que precisava sair. Nada grave, mas ela está com febre e vomitou. Pela política da escola, precisa ficar em casa até estar completamente recuperada. Marina desligou o telefone com o coração apertado. Como mãe solo, situações como essa sempre a colocavam em pânico. Ela precisava trabalhar, não podia se dar ao luxo de faltar, mas Sofia precisava dela. Dona Carmen, preciso buscar Sofia na escola. Ela está doente. A dona do café suspirou.
Marina, você sabe que não posso te dispensar assim do nada. É segunda-feira, o movimento está intenso. Eu sei, mas ela está com febre. Preciso levá-la ao médico. Olha, você pode ir agora, mas vai ter que repor as horas amanhã. E se isso virar costume... Marina assentiu rapidamente pegando a bolsa. Sabia que Dona Carmen estava certa. Seu emprego já era instável o suficiente e faltas constantes poderiam custar sua única fonte de renda. No caminho para a escola, sem pensar muito, ela ligou para Ricardo. Marina, aconteceu alguma coisa? Sofia está doente. Preciso buscá-la na escola e levar ao médico, mas meu chefe não ficou nada feliz em me dispensar no meio do expediente. Onde vocês estão? Eu posso ajudar. Não é isso. Eu só precisava falar com alguém. Marina percebeu que havia ligado para ele instintivamente, como se fosse natural dividir essas preocupações com o pai de Sofia. Marina, me passa o endereço da escola. Eu vou encontrar vocês lá. Ricardo, você não precisa. Eu quero. Por favor, me deixe ajudar. 20 minutos depois, Marina encontrou Ricardo no pátio da escola, conversando baixinho com a coordenadora. Sofia estava aninhada em seus braços, claramente debilitada, mas parecendo confortável com o pai. Como ela está? Marina perguntou, tocando a testa da filha para sentir a temperatura. A febre baixou um pouco, mas ela ainda está enjoada. Ricardo explicou. Já liguei para meu médico particular. Ele pode nos atender agora. Marina hesitou. Aceitar ajuda médica particular parecia um passo significativo, uma admissão de que precisava do suporte financeiro de Ricardo. Marina, Sofia murmurou fracamente, estou enjoada. A decisão foi tomada instantaneamente. O bem-estar da filha era mais importante que seu orgulho. Tudo bem, vamos. O consultório do Dr. Henrique Almeida ficava em uma clínica elegante nos jardins. Marina se sentiu deslocada no ambiente sofisticado, mas Ricardo a tratou como se fosse natural estar ali, apresentando-a como Marina, mãe da Sofia, para a recepcionista. Dr. Henrique era um pediatra experiente, gentil com Sofia e minucioso no exame. É uma virose simples, ele explicou depois de examiná-la. Muito comum nesta época do ano. Repouso, bastante líquido e estes medicamentos. Ele entregou uma receita para Ricardo. Quanto tempo ela precisa ficar em casa? Marina perguntou. Pelo menos 3 dias, até a febre passar completamente e ela voltar a se alimentar normalmente. Marina sentiu o estômago afundar. 3 dias sem trabalhar significava 3 dias sem receber, além do risco de irritar ainda mais Dona Carmen. Eu posso cuidar dela, Ricardo ofereceu imediatamente. Tenho uma funcionária em casa, a Dona Rosa, que ajudou a criar meus irmãos. Sofia ficaria bem cuidada. Não, eu cuido da minha filha quando ela está doente, Marina respondeu firmemente. E se cuidássemos dela juntos, na minha casa? Você poderia ficar lá também, acompanhar o tratamento e eu poderia ajudar com o que precisar. Marina olhou para Sofia, que estava cochilando no colo de Ricardo. A menina parecia tão pequena e frágil naquele momento. Por favor, mamãe, Sofia murmurou sem abrir os olhos. Quero ficar com vocês dois. Foi a primeira vez que Sofia se referiu a eles como uma unidade. Vocês dois. O coração de Marina se apertou. Está bem, ela concordou finalmente, mas só até ela se recuperar. A casa de Ricardo no Alto de Pinheiros era ainda mais impressionante do que Marina havia imaginado. Moderna, espaçosa, com um jardim imenso e, como Sofia havia mencionado, uma piscina no fundo. Marina se sentiu intimidada pela opulência, mas Ricardo fez questão de fazê-la sentir-se à vontade. Este é o quarto que seria da Sofia, ele disse, abrindo a porta de um cômodo que claramente havia sido preparado com cuidado. As paredes eram pintadas de um azul suave. Havia uma cama pequena com edredom de borboletas, uma estante cheia de livros infantis e até mesmo uma mesa pequena para desenhar. Quando você fez isso? Marina perguntou emocionada. Nas últimas 2 semanas. Eu tinha esperança que um dia ela pudesse usar. Sofia, mesmo doente, ficou encantada com o quarto. É para mim mesmo? De verdade?
Se sua mamãe concordar, sim. Durante os 3 dias seguintes, Marina viveu uma experiência completamente nova. Dona Rosa, uma senhora carinhosa de cerca de 60 anos, cuidava de Sofia com a expertise de quem havia criado várias crianças. Ricardo cancelou reuniões para ficar em casa, ajudando com os remédios, lendo histórias e fazendo Sofia rir, mesmo se sentindo mal. Marina teve tempo para relaxar pela primeira vez em anos. Ela podia tomar banhos longos, ler um livro enquanto Sofia dormia, até mesmo tirar um cochilo durante a tarde. Era um luxo que ela havia esquecido que existia. "Você parece mais descansada", Ricardo comentou na segunda noite, enquanto preparavam chá na cozinha depois que Sofia adormeceu. "É estranho não ter que me preocupar com contas, trabalho, 1000 coisas ao mesmo tempo", Marina admitiu. "Eu havia esquecido como é ter ajuda de verdade." "Poderia ser assim sempre, Marina. Você não precisa carregar tudo sozinha." Marina olhou pela janela da cozinha, observando o jardim iluminado por luzes suaves. "Ricardo, eu preciso te perguntar uma coisa, e quero uma resposta honesta." "Claro. Por que você quer isso? Por que quer que a gente more aqui? É culpa? Pena? Obrigação?" Ricardo se apoiou no balcão, pensando cuidadosamente antes de responder. "No começo, talvez fosse culpa. Quando vi Sofia pela primeira vez, quando percebi tudo o que havia perdido, tudo o que você teve que enfrentar sozinha. Sim, eu me senti culpado. Mas esses dias aqui, vendo vocês duas na minha casa, vendo Sofia correr pelos corredores, ouvindo suas risadas ecoando pelos cômodos", ele parou emocionado. "Não é culpa, Marina. É amor. Eu amo minha filha e eu ainda te amo." Marina sentiu o coração acelerar. "Ricardo, eu sei que é complicado. Eu sei que machuquei você de uma forma que talvez seja imperdoável. Mas o que sinto por você nunca mudou, Marina. Durante todos esses anos, mesmo quando achei que você havia seguido sua vida com outra pessoa, uma parte de mim nunca conseguiu te esquecer." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Marina. "Eu também nunca consegui te esquecer completamente, mesmo quando estava mais furiosa com você, mesmo quando noites em claro, cuidando de Sofia sozinha, ainda sonhava com você às vezes." Ricardo se aproximou devagar, como se temesse que ela fugisse. "Marina, eu sei que não posso apagar o passado, mas posso tentar construir um futuro melhor para nós três. Posso tentar ser o homem que você e Sofia merecem. E se não der certo? E se Sofia se acostumar com essa vida e depois... Não vai acontecer." Ricardo a interrompeu pegando suas mãos. "Eu aprendi da pior forma possível o que é perder a pessoa que você ama. Eu não vou cometer o mesmo erro 2 vezes." Marina olhou nos olhos dele, procurando por sinais de dúvida, de hesitação. Mas tudo o que via era sinceridade e determinação. "Mamãe, por que você está chorando?" Sofia apareceu na porta da cozinha, esfregando os olhos sonolentos. "São lágrimas boas, meu amor," Marina disse, enxugando o rosto rapidamente. "Você deveria estar dormindo. Eu queria um copo d'água e queria saber se vocês resolveram as coisas do coração." Ricardo riu, pegando Sofia no colo. "Estamos tentando, princesa. Essas coisas levam tempo, mas vocês estão tentando juntos agora." Marina olhou para Ricardo, depois para Sofia. Pela primeira vez em 5 anos, ela se permitiu imaginar realmente uma vida em família. "Sim", ela disse finalmente. "Estamos tentando juntos." Sofia sorriu, beijando a bochecha de Ricardo e estendendo os bracinhos para Marina. Os 3 se abraçaram na cozinha iluminada, e Marina sentiu uma paz que não experimentava há anos. Talvez esperança estivesse certa. Talvez coisas boas realmente estivessem por vir. 3 meses depois, Marina se olhava no espelho do quarto que agora chamava de seu. A mudança para a casa de Ricardo havia acontecido gradualmente. Primeiro algumas roupas de Sofia, depois seus brinquedos, até que um dia Marina percebeu que elas praticamente moravam lá. A transição foi mais natural do que ela jamais imaginou possível. Hoje era um dia especial. Sofia fazia 6 anos e eles estavam organizando sua primeira festa de aniversário como família.
Marina ainda se surpreendia ao usar essa palavra, família. Por tanto tempo, havia sido apenas ela e Sofia contra o mundo, que aceitar Ricardo como parte de suas vidas parecia quase irreal. Mamãe, você viu meu vestido novo? Sofia entrou correndo no quarto, já com os cabelos penteados em tranças elaboradas que Dona Rosa havia feito. Está na cama, meu amor. O azul com borboletas douradas. Sofia pegou o vestido e o segurou contra o corpo, girando na frente do espelho. Você acha que o papai vai gostar? Marina sorriu. Sofia havia começado a chamar Ricardo de papai há um mês, naturalmente, sem cerimônia. Simplesmente acordou um dia e disse, bom dia, papai, durante o café da manhã, como se sempre tivesse sido assim. Ricardo chorou discretamente atrás do jornal e Marina sentiu seu coração derreter completamente. Tenho certeza que ele vai amar, princesa. A festa seria no jardim da casa, com as colegas de escola de Sofia e algumas crianças da vizinhança. Ricardo havia insistido em contratar uma empresa de eventos, mas Marina conseguiu convencê-lo a fazer algo mais simples e caseiro. Eles decoraram juntos, cozinharam juntos, planejaram as brincadeiras juntos. Marina, Ricardo apareceu na porta, usando uma camisa social azul e jeans. Mesmo depois de 3 meses morando juntos, Marina ainda sentia butterflies no estômago quando o via. As crianças estão chegando. Já vamos descer. Marina ajudou Sofia a vestir o vestido novo e desceram para o jardim, que estava transformado em um paraíso infantil. Balões azuis e dourados decoravam as árvores. Uma mesa comprida estava repleta de doces e salgados, e no centro, um bolo de 3 andares em formato de borboleta esperava pela aniversariante. Nossa, mãe, está tudo lindo! Sofia bateu palmas, correndo para cumprimentar as amigas que chegavam. Marina observou Ricardo organizando as brincadeiras, sua paciência infinita com as crianças hiperativas. Ele havia se revelado um pai natural, como se os 6 anos perdidos fossem apenas um pequeno intervalo na vida deles. Tia Marina, uma vozinha conhecida a chamou. Era Júlia, colega de classe de Sofia e sua melhor amiga. Oi, Júlia, como você está? Estou bem. O papai da Sofia é muito legal. Ele me ensinou a fazer bolhas de sabão gigantes. Marina olhou para onde Júlia apontava e viu Ricardo cercado por um grupo de crianças, todas tentando fazer bolhas com os kits que ele havia comprado. Seu coração se aqueceu, vendo-o tão à vontade no papel de pai. Pessoal, Ricardo chamou a atenção de todas as crianças. Vamos cantar parabéns para nossa aniversariante? Sofia correu para o centro do círculo, radiante de felicidade. Enquanto todos cantavam parabéns para você, Marina sentiu lágrimas de alegria nos olhos. Era diferente de todos os aniversários anteriores. Desta vez, Sofia tinha uma família completa ao redor dela. Faz um pedido, meu amor, Marina disse quando Sofia se preparou para soprar as velhinhas. Sofia fechou os olhos com força, concentrando-se intensamente. Depois soprou todas as velas de uma vez, arrancando aplausos de todos os presentes. O que você pediu? Ricardo perguntou, ajoelhando-se ao lado dela. Não posso contar, senão não se realiza, Sofia disse sabiamente. Mas foi uma coisa muito importante. Depois que as crianças foram embora e Sofia brincava no quarto com seus presentes novos, Marina e Ricardo se sentaram no jardim para observar o pôr do sol. A casa estava silenciosa, exceto pelos sons distantes de Sofia conversando com suas bonecas novas. Foi um dia perfeito, Marina disse, encostando a cabeça no ombro de Ricardo. Foi mesmo. Ver Sofia tão feliz não tem preço. Eles ficaram em silêncio confortável por alguns minutos, apenas curtindo a paz do momento. Marina, Ricardo disse suavemente, tem uma coisa que eu quero te dar. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso e Marina sentiu o coração acelerar. Ricardo, calma, não é o que você está pensando. Ele riu nervosamente. Quer dizer, um dia espero que seja, mas ainda não. Ele abriu a caixa, revelando um delicado colar com um pingente em formato de borboleta, cravejado de pequenos diamantes.
É lindo, Marina sussurrou. Quero que você saiba que não há um dia que eu não agradeça por ter tido uma segunda chance, por poder conhecer nossa filha, por poder te ter de volta na minha vida. Ricardo tirou o colar da caixa. Posso? Marina assentiu, virando-se para que ele pudesse colocar o colar. Seus dedos roçaram na nuca dela, enviando arrepios por toda a sua pele. Ricardo, ela disse, virando-se para olhá-lo. Eu te perdoei, completamente. E mais que isso, eu te amo, ainda te amo, sempre te amei. Os olhos de Ricardo se encheram de lágrimas. Marina, estes 3 meses foram os melhores da minha vida. Ver Sofia feliz, ver você sendo o pai que ela sempre mereceu ter, construir essa família juntos, é tudo o que eu sempre quis. Ricardo a beijou suavemente, um beijo cheio de promessas e recomeços. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Eu te amo tanto, ele murmurou contra sua testa. Eu prometo que vou passar o resto da minha vida compensando o tempo perdido. Papai, mamãe, Sofia gritou da varanda. Venham ver uma coisa. Eles subiram correndo, preocupados, mas encontraram Sofia na janela do quarto dela, apontando para o jardim. Olhem, borboletas de verdade. Marina e Ricardo olharam para onde ela apontava e viram dezenas de borboletas coloridas voando pelo jardim, como se tivessem vindo celebrar o aniversário de Sofia. Uau! Ricardo murmurou. É mágico. Sabem qual foi meu pedido? Sofia disse, sorrindo misteriosamente. O quê? Marina perguntou. Pedi para sermos uma família de verdade para sempre. E olhem, até as borboletas vieram comemorar. Marina e Ricardo se olharam por cima da cabeça de Sofia, ambos emocionados com a sabedoria inocente da menina. Sabe de uma coisa, princesa? Ricardo disse, pegando Sofia no colo. Acho que seu pedido já se realizou. Para aqueles que nos acompanharam até aqui, que vibraram com cada capítulo desta jornada de amor, perdão e recomeços, eu gostaria muito de saber. De qual cantinho do Brasil ou do mundo vocês estão nos ouvindo? Deixem nos comentários. Vocês fizeram parte desta história de família que se reencontrou. 6 meses depois, Marina estava sentada na biblioteca da universidade, cercada por livros sobre educação especial. Havia retomado os estudos para fazer a pós-graduação, que sempre sonhou. Agora com o apoio incondicional de Ricardo e o cuidado amoroso de Dona Rosa quando precisava estudar. Sofia frequentava uma escola particular excelente, fazia aulas de natação na piscina de casa e tinha desenvolvido uma paixão por pintura. Seu quarto estava cheio de obras de arte que ela criava diariamente. Ricardo havia encontrado o equilíbrio perfeito entre trabalho e família. Saía mais cedo do escritório para buscar Sofia na escola, participava de todas as reuniões pedagógicas e havia se tornado o pai mais presente que Marina conhecia. Naquela tarde, quando Marina chegou em casa, encontrou Ricardo e Sofia no jardim plantando flores. Que tipo de flores são essas? Marina perguntou, juntando-se a eles. Flores que atraem borboletas. Sofia explicou animadamente. O papai disse que se plantarmos as flores certas, vão vir mais borboletas para o nosso jardim. É um projeto a longo prazo. Ricardo brincou, sujando as mãos de terra, igual ao nosso. Marina sorriu, observando pai e filha trabalhando juntos. Sua família havia sido plantada aos poucos, com cuidado, paciência e muito amor. E agora, finalmente, estava florescendo. Mamãe, você quer ajudar? Sofia ofereceu uma pazinha pequena. Claro que quero. Os 3 se ajoelharam na terra, plantando sementes que se transformariam em flores, que atrairiam borboletas, que encheriam seu jardim de vida e cor. Era uma metáfora perfeita para o que haviam construído juntos. Algo belo que cresceria e se fortaleceria com o tempo. Enquanto trabalhavam, Sofia tagarelava sobre sua escola. Ricardo planejava uma viagem em família para as férias. E Marina se permitia sonhar com o futuro. Um futuro onde não precisaria mais ter medo de amar. Onde Sofia cresceria cercada de amor e estabilidade. Onde eles 3 seriam realmente uma família. Quando o sol começou a se pôr,
Eles se sentaram na grama para admirar o trabalho. As mãos estavam sujas, os joelhos manchados de terra, mas os corações estavam plenos. Quando as flores crescerem, vamos ter o jardim mais bonito do bairro, Sofia declarou com convicção. Já temos o jardim mais bonito do bairro, Ricardo disse, beijando o topo da cabeça da filha e olhando para Marina. Porque tem vocês duas nele. Marina sorriu, segurando as mãos dos dois amores da sua vida. Às vezes, pensava ela, as melhores histórias são aquelas que quase não aconteceram, que precisaram de uma segunda chance para florescer. E às vezes, como Sofia havia previsto, o destino conspira para que pessoas que se amam se encontrem novamente. No jardim da casa onde agora viviam como família, rodeados pelo perfume das primeiras flores que brotavam e pela promessa de borboletas que viriam, Marina finalmente entendeu o verdadeiro significado da palavra lar. Não era um lugar, era onde o coração encontrava paz, onde o amor podia crescer sem medo, onde sonhos se tornavam realidade. E pela primeira vez em muitos anos, Marina Santos Mendonça, sim, ela havia aceitado o pedido de casamento de Ricardo no mês anterior, podia dizer com certeza, eu sou completamente feliz. 1809 palavras. Fim. Esta foi a história de Marina, Ricardo e Sofia. Uma família que se perdeu, se reencontrou e provou que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta para casa. Às vezes, precisamos nos perder para descobrir o que realmente importa. E às vezes, uma criança de 5 anos tem mais sabedoria sobre o coração do que qualquer adulto poderia imaginar.